Olá, meus caros. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você sabe que muitas pessoas que dizem ser da fé, que dizem ser de Deus, vivem na mentira. E a pergunta é: como pode a fé conciliar com a mentira? Como pode a pessoa de fé conciliar, combinar a sua fé com as suas mentiras? Vamos colocar os pingos nos is. E essa é a realidade. Às vezes, você que está me ouvindo nesse momento, reclama da sua vida, reclama das condições de sua vida, você aderiu à fé, você entrou na igreja, você entregou a sua vida para Jesus, você é uma pessoa fiel na igreja, mas a sua vida não anda, ela não desenvolve. O que está errado? Bispo, meu casamento é um fracasso, minha vida sentimental, puxa vida, eu não consigo parar com ninguém, eu não consigo me firmar. Como eu queria ter um casamento, como eu gostaria de ter uma família. Eu vejo pessoas casadas, bem casadas, e eu fico pensando, meu Deus, quando que será a minha vez? Muitas pessoas estão vivendo nesse dilema. Elas pensam o seguinte: será que a nossa vida na fé, a nossa vida cristã é uma questão de sorte? Elas chegam a pensar nisso. Só que elas se esquecem de avaliar também a sua própria vida, o seu próprio comportamento, o seu próprio caráter. Porque se por um lado elas têm fé em Jesus, por outro lado, elas vivem na mentira, vivem no engano. Elas vivem de mentirinhas. E você sabe, minha amiga, meu amigo, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. A mentira é o princípio do mal, de todos os males. Todo mundo que comete um pecado se esconde atrás da mentira. Essa é a realidade. Então, a mentira, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. A mentira não combina com a fé. Não adianta. Não adianta, minha amiga. Ou você é ou você não é. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não tem esse negócio de ser mais ou menos de Deus, não. Você vê, por exemplo, no caso de Josafá, nós estamos falando de Josafá e estamos na campanha de Josafá. Nós vamos descer lá no vale de Josafá, o vale da decisão. Mas o vale da decisão é para as pessoas que vivem na justiça e estão sendo injustiçados. Então, nós vamos descer naquele vale e falar: ó Deus, não é possível que a gente viva uma vida correta, íntegra, diante de Ti, e a nossa vida não desenvolve. Agora, como nós haveremos de chegar para Deus e dizer: Senhor, nós vivemos uma vida reta, íntegra, se, por outro lado, sabemos que há mentiras, há enganos? Ora, minha amiga, meu amigo, ninguém é perfeito. Nós sabemos disso, Deus sabe disso. Nós somos vasos de barro. Mas há coisas que não são aceitáveis em hipótese alguma. Por quê? Porque envolve a mentira. A mentira. E a mentira é a porta de entrada de todos os demais pecados. Você vê, por exemplo, que Josafá, o rei Josafá, o grande rei Josafá, quando ele soube que os moabitas e os amonitas se juntaram
contra ele, que eram muito mais fortes do que ele fez uma oração, ele se envolveu com Deus, ele buscou a face de Deus e ele disse, olha só as palavras, eu quero que você ouça bem essas palavras. Para aí um pouquinho o que você está fazendo e ouça bem essas palavras. Ele diz assim, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aí ele fala, né, que os inimigos se voltaram contra ele, contra o povo de Judá. E então ele diz, ah, Senhor, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha só. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque esses inimigos foram poupados por Israel. Israel não matou esses inimigos e os deixou viver. Agora, o que eles dão em pago, em recompensa, é se juntar para destruir o povo de Israel. Então, minha amiga, meu amigo, como é que Deus vai fazer juízo, vai julgar uma pessoa pela fé, quando apresenta-se pela fé, mas, por outro lado, está escondendo mentiras? Quer dizer, um caráter mentiroso, um caráter enganador. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa dessa? Como? Como é que uma pessoa, às vezes a pessoa até é oficial da igreja, é obreiro, ou seja, pastor, esposa de pastor, seja lá o que for, não importa, bispo, seja lá o que for, não importa o seu ofício, não importa o seu cargo. Se você é uma pessoa cristã de verdade, você tem um caráter de acordo com o Senhor Jesus. Jesus é verdade, não é verdade? Jesus não é a verdade? Como que os seus seguidores vão viver na mentira? Como que os seus servidores ou seguidores vão andar na mentira? Não combina. Não combina a fé com a mentira. Não há condição. Então, por conta disso, muitas pessoas estão vivendo, que se dizem cristãs, estão vivendo uma vida mesquinha, miserável, justamente por conta das suas picuinhas, das suas raposinhas que elas sustentam dentro de si. Por exemplo, uma pessoa que é de Deus, que tem o Espírito Santo, que é da fé, perde seu tempo com novelas, fica diante da televisão vendo novelas podres. Você acha que isso combina? Combina? Pode, por exemplo, o pastor que prega a palavra de Deus e quando acaba o serviço, ele entrar nos sites pornográficos no seu computador? Hã? Como é que pode? Não existe isso. Então, por conta desses pecadinhos e pecadões, sejam na mentira, seja ficar
consumindo novelas podres, quer dizer, importando podridão da fábrica de ilusão para dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ora, minha amiga, como é que essa pessoa pode desenvolver a sua fé? Você sabe que a fé é preciso ser desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida. E nós não podemos desenvolver a nossa fé com a podridão dentro da nossa mente. A podridão de novelas, as mentiras, os enganos que as pessoas estão estão consumindo ou praticando. Ora, nós vamos lá no Vale de Josafá, que é o Vale da Decisão, que é o Vale da Bênção. Mas é o Vale da Bênção para as pessoas que estão vivendo, poxa, uma vida correta e estão sendo prejudicadas. Poxa, não é possível. Não é possível. Como que pode, meu Deus? Como que pode teu servo estar vivendo uma vida correta, está vivendo dentro do padrão da palavra de Deus e, por outro lado, está sofrendo derrotas, seja na vida sentimental, na vida material, na vida econômica, na vida sentimental, na vida familiar, seja na vida espiritual, enfim, em tudo. Como? Não tem condição. Então, nós vamos descer no Vale de Josafá, no Vale da Decisão, para decidir, ou é ou não é, ó Deus, ou o Senhor é conosco, ou o Senhor não é conosco. O que não pode é a gente ficar nesse chove não molha. Não adianta, não tem condição, nem Deus suporta essa situação, nem Deus atura essa situação. Situação de indefinição, situação de timidez na fé. Mas timidez por conta justamente das mentiras, dos erros que a pessoa nutre dentro de si. Minha amiga, meu amigo, coloque a sua vida no altar de verdade. Pare de brincar com Deus, pare de brincar com o Espírito Santo. Pare de dizer que você crê, quando na realidade você não está vivendo aquilo que crê. E se não está vivendo é porque não crê. Essa é a realidade. Você só vive aquilo que crê. Não é? Se você não crê, você não vive. Nós falamos que a pessoa, por exemplo, que é dizimista, ela é dizimista porque ela crê. Quem não crê, não é dizimista, lógico. E por que ela não crê? Não crê porque Deus não a escolheu, não a elegeu para crer. Essa é a realidade. Por que ele não a elegeu, eu não sei. Eu sei dizer o seguinte: quando a pessoa crê, ela crê porque Deus deu-lhe a fé. Então Deus nos deu a fé para que nós viéssemos desenvolvê-la e tirar benefícios dela. Agora, é óbvio que se nutrimos o nosso coração com fé, digamos assim, e também com mentiras, então essa fé é fingida, essa fé não funciona, essa fé é aparente. A pessoa pode colocar um uniforme de obreira, de obreiro, de pastor, seja lá o que for, mas se ela divide a sua fé com a mentira, então a sua vida não vai sair do que está jamais. E o pior, vai sempre caindo, vai viver na decadência. E quando ela vê os outros conquistando, ela não pode ter inveja. Ela não deve ter inveja. Por quê? Porque ela não conquista, porque ela mesma faz por onde não conquistar, bloqueando a sua própria fé por conta das suas mentiras, enganos e bebendo da sujeira desse mundo, como novelas e outras coisas mais. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu queria fazer uma oração diferente. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Cegou. De repente, você vive tentando conciliar mentira e vida errada com a fé,
se deve porque você ainda tem um espírito ruim atuando na sua mente. Se você quiser se libertar, se você quiser ser livre para poder enxergar a verdade, se você quer desbloquear o seu entendimento, honestamente, eu vou orar para você. Põe a mão no seu computador, no seu rádio receptor, e a outra mão você coloca na cabeça. Então, uma mão no computador, outra mão na sua cabeça. E vamos falar com ele. Espírito Santo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. E eu o faço com toda a fé do meu coração. Meu Pai, aqui está escrito, eu vou ler exatamente como está escrito, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, meu Pai, muitas pessoas têm empurrado a sua vida com a barriga. Muitas pessoas que se dizem cristãs, na realidade continuam incrédulas, porque as suas atitudes, seus pensamentos, as suas palavras mentirosas são testemunhas vivas de que elas não têm nada com o Senhor Jesus. E isto porque, certamente, o Deus deste século, que é o diabo, tem cegado o entendimento dessa criatura. Então, meu Pai, dada a unção que tu me deste, a autoridade no Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu digo, eu repreendo, eu expulso esse espírito do inferno que atua na mente dessa criatura. Ela seja livre, esse espírito desgraçado saia dessa mente, desse entendimento, e ela seja livre para entender, compreender a luz do Evangelho, para poder enxergar a luz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós estamos nos aproximando aí dos dias carnavalescos, os dias da festa da carne, os dias em que o espírito é sufocado pela volúpia da carne. Infelizmente, eu não censuro as pessoas incrédulas que participam dessa festa, mas eu censuro aqueles que conhecem a verdade e têm o coração ligado a estas festas e que estão dentro das igrejas. Então, nós estaremos fazendo nestes 3 dias, domingo, segunda e terça, 3 dias de vigílias.
onde estaremos começando, por exemplo, domingo agora eu vou começar a reunião, a vigília, às 10 horas da noite. 10 horas da noite eu estarei na vigília, nessa vigília, passando com você à noite. E é bom que você traga uma garrafa térmica com café com leite, alguma coisa assim dessa natureza, e traz o sanduíche, porque será a noite inteira, ser até o amanhecer. E estaremos em busca do Espírito de Deus. Se eles estão em busca do prazer da carne, nós estaremos em busca do prazer do Espírito Santo. Então, isso faz separar o joio do trigo. Quem quer as coisas de Deus vão estar conosco nessa vigília. Quem quer as coisas do inferno vão continuar dando força para a carne. A escolha de cada um. Não, ninguém é obrigado a ir a qualquer lugar. Cada um deve escolher aquilo que melhor lhe convier. Quanto a mim, eu estarei neste domingo, às 10 horas da noite. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, teremos a vigília do Espírito Santo. E se você quiser participar também, você está doente, ou está no hospital, ou está num presídio, em qualquer lugar que você esteja, nós estaremos transmitindo essa reunião através da TV IURD, na internet. Você pode participar. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos assim definindo, separando o joio do trigo. E você decide o que você quer. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus.